Meus irmãos, nós vamos então iniciar aqui a nossa escola dominical, para a gente não se alongar muito. É uma alegria tê-los aqui nessa manhã, para que a gente possa continuar, prosseguir no estudo da Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração inicial, para iniciarmos aqui o nosso estudo. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua graça, pela concessão do Senhor, em permitir que prossigamos aqui, olhando para a Tua Palavra, e buscando entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda-nos no poder do Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, que o Senhor possa continuar a nos instruir a partir da Tua Palavra, que o Senhor aquiete o nosso coração em Tuas mãos, para que possamos ser alimentados pela Tua boa, perfeita, suficiente, eficaz Palavra, que de fato, Senhor, a partir dela, possamos viver esta vida, para a glória do Teu nome, Senhor, entendendo o que acontece conosco, ao nosso redor, nos posicionando diante de uma cultura, ó Deus, que se afasta cada dia mais do Senhor, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Tu és Deus soberano, o Senhor está assentado num alto e sublime trono, toda a autoridade, todo o poder estão contigo, Senhor, e nós como igreja do Senhor queremos viver isso aqui. Ajuda-nos em nossa pequenez a caminharmos confiados no Senhor. Fala conosco nesta manhã. Obrigado por cada irmão, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, que de fato, ó Deus, seja um tempo oportuno, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, amados, nós estamos já há um bom tempo estudando essa revista aí, foi tirada do livro do J.A. Packer, A Religião Vida Mansa. A revista é O Desafio de Ser Igreja, e de fato temos visto temas interessantíssimos, A semana passada nós vimos aqui Isaías 6, que falou sobre um encontro aterrador. Que encontro aterrador foi aquele de Isaías? Vocês lembram? Isaías se encontrou com quem? Com Deus. Deus o deu uma visão quando ele foi orar no templo ali. Ele estava inseguro, Uzias havia morrido, Jotão, seu filho de apenas 25 anos, ia assumir o trono de Israel, um menino inexperiente, havia muita insegurança naquele momento. Deus então dá uma visão a Isaías, mostrando quem ele é. Um Deus majestoso, puro, santo, soberano. Ele purifica os pecados de Isaías, o prepara para agora servi-lo com sua vida. O texto lá termina, Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, prosseguindo então, pensando nisso, nesse tema de como ser igreja fiel nesta sociedade, a partir da nossa própria vida, hoje nós vamos pensar sobre algo interessante, irmãos, algo que é relevante demais, que é como saber a vontade de Deus. Olha lá, os objetivos principais aí que a gente vai ter no final desse estudo primeiro, a gente tem que entender, quando a gente se relaciona com Deus e com a sua vontade, de que a base do nosso relacionamento com Ele não é o medo, mas é o amor. E isso vocês vão ver, faz toda a diferença, para a gente entender essa revelação da vontade de Deus para nós, quando a vontade de Deus não é a nossa, por exemplo. Em segundo lugar, Deus revela a sua vontade a nós, claro, por meio da sua palavra, por meio da comunhão dos irmãos, por meio da igreja, no relacionamento, na interação de irmãos mais maduros na fé, e claro, pelo discernimento espiritual que o Espírito Santo de Deus em nós nos dá, aplicando a palavra, usando a vida de irmãos mais maduros na fé, na palavra, não segundo o coração deles, mandaram te dizer isso, não, mas é aquilo que Deus, por meio da aplicação da palavra na vida de irmãos, ao longo do tempo, já fez. Essa experiência vai abençoar a vida de outras pessoas agora. E nós não isso aqui é interessante demais. Nós não devemos ser curiosos quanto a detalhes do nosso futuro, mas conhecermos a vontade revelada de Deus para caminharmos hoje com Deus, em santidade de vida. Como é que o autor divide esse estudo aqui? Ele faz uma introdução, depois ele começa a falar um guia na vereda da justiça, olhando para o Salmo 23, há alguns perigos na jornada, trilhando a jornada com sabedoria, e aí ele faz uma tripartição. Como é que a gente vai trilhar essa jornada com sabedoria? Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o nosso guia, com Deus, é um relacionamento amoroso. Ainda, nós vamos buscar sabedoria na palavra e companhia para prosseguir, companhia por meio da igreja.
Ele termina fazendo um alerta aos viajantes e faz uma conclusão e uma aplicação. Nós já oramos, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Você também que está aí assistindo esta aula por meio do nosso canal aí no YouTube, irmãos, nós temos um canal no YouTube agora, eu vou colocar no nosso grupo, depois você procure lá, Igreja Presbiteriana de Nova Granada. Vai no YouTube, digita lá, Igreja Presbiteriana de Nova Granada, se inscreve no canal, para você receber os conteúdos, tá bom? As atualizações do canal. Então você também é muito bem-vindo aqui na nossa aula, tá bom? Se inscreva aí para você participar dos sermões expositivos. Temos pregado aqui a carta de Paulo aos Romanos, estamos aí no 3º sermão, pela graça de Deus. Se Deus permitir, vamos percorrer os 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Se inscreva aí para você receber os conteúdos do canal. Então vamos pensar assim, como é que Deus revela a sua vontade para as nossas vidas? Irmãos, sem dúvida alguma, esse é um dos maiores dramas na vida dos evangélicos. Isso gera ansiedade na vida de muitos. O que devo fazer agora? Diante dessa situação, muitas pessoas, por exemplo, não sabem se vão comprar um carro branco ou um carro preto, acreditem. Então eles esperam Deus revelar isso a eles. Não, Deus, Ele vai me dizer qual é a cor do carro. Ou então, será que essa mulher, a pessoa começa a frequentar uma igreja e ali se anima com uma mulher se anima com um homem, e agora eles estão ali começando um namoro, mas ficam namorando 25 anos, porque eles não esperam a resposta, eles querem uma resposta de Deus. Parece que Deus tem que vir diretamente a eles e dizer, é ela, ou então é ele, ou então pior, muitas vezes dão ouvidos a sonhos de outras pessoas, a algo que alguém olhando aquele casal ao longo do tempo sentiu, e agora vai dizer para o homem, é essa mulher, pode casar. E quantas histórias não existem de casais que foram unidos nessa base e que depois se separaram, gerando escândalo para a igreja. Ou então, a semana que vem tem uma viagem, viajo ou não? Eu vou esperar Deus me falar, Deus vai me falar de alguma forma se eu viajo ou não a semana que vem. Isso gera um medo paralisante. É o casal que está há 25 anos esperando a resposta de Deus, se é o outro ou não. Não dá um passo na fé. Veja, olha a pergunta: Deus irá responder detalhes de nossas vidas cotidianas? Nós precisamos saber disso para prosseguir? Essa é uma das perguntas que envolvem essa aula. Será que Deus vai responder cada pequeno detalhe da tua vida todos os dias? E mais, você precisa dessa resposta para prosseguir? Ou será que Deus dará princípios na sua palavra, para que por meio deles, o Espírito Santo então, te leve a decidir o que você precisa decidir? Irmãos, eu coloquei aí, atenção, deixa eu fazer aqui um breve parênteses. Olha, Deus pode revelar detalhes específicos para uma pessoa? Claro que pode, irmãos. O nosso Deus é soberano, Ele é muito maior do que a revelação dEle. Ele pode, na soberania dEle, dentro do plano dEle, para a vida de cada pessoa, tratar de maneira diferente com cada vida. Mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: essa é a verdadeira religião? Você precisa buscar esse tipo de religião, esse tipo de revelação diária, em cada pequeno detalhe, para você servir a Deus, para você conhecer a vontade de Deus. Então Deus tem que falar comigo, por meio de um sonho, por meio de um sentimento, por meio de um irmão que vai vir falar, Deus mandou falar isso para você. Será que é assim? De maneira ordinária, de maneira comum? E eu volto a dizer, Deus pode fazer muita coisa, testificando pessoalmente com cada um, mas será que é o meio ordinário dele conduzir a igreja dele? Será que é assim que hoje ele revela a vontade dele na condução da igreja dele? Então essa lição, dentre outras coisas, sabe o que ela faz? Ela vai livrar os cristãos da ansiedade, do medo em se viver buscando respostas de Deus para cada detalhe da vida. Irmãos, como tem pessoas paradas na vida por conta disso, paralisadas. Isso é ensinado, isso é fomentado em muitas igrejas. Deus vai falar por meio de um sonho, de uma visão, de um sentimento. Espera Deus falar. E aí, a tua vida está passando, a palavra está aqui, Deus se revelou aqui, Deus deu regras, princípios, orientações, mas você está esperando algo sobrenatural, que é só para a tua vida, porque Deus vai falar só para a tua vida. Olha lá,
vamos olhar para o Salmo 23. Abra sua Bíblia aí comigo, no Salmo 23. Um salmo precioso, sem dúvida o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Olha o que a gente lê nos primeiros 4 versículos. Davi aqui vai usar 2 figuras, primeiro a de um pastor de ovelhas, e depois a de um anfitrião, que recebe convidados na sua casa. Nós vamos ficar só nesta primeira figura, que é a figura de um pastor de ovelhas, para mostrar como é que Deus tratava Davi, qual era a concepção da revelação da vontade de Deus para o rei Davi. Olha lá, Salmo 23, de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que Davi está declarando aqui, meus irmãos? Quando de maneira inspirada ele compôs o Salmo 23. Ele está dizendo, quando ele olha para o Deus dele, veja, olha o início, o Senhor aqui é o nome de Deus, do Deus da aliança, né? Yahvé. Ele está dizendo, esse Senhor, ele é o meu pastor. Veja aí o pronome, o meu pastor, o pronome na primeira pessoa. Isso mostra, primeiro, um relacionamento íntimo dele com Deus. O Senhor era o seu Deus, a palavra do Senhor era a sua palavra. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele pode chamar o evangelho dele de o meu evangelho. A intimidade que ele tinha com o evangelho vinha da intimidade que ele tinha com Deus e com a sua palavra. Por isso que ele pode chegar e escrever aquela carta aos crentes lá de Roma. É o meu Deus, é o meu evangelho, e este meu Deus, ele vai fazer com que nada me falte. Deus provedor, Javé Jireh, lá no hebraico. Ou seja, esse é o Deus da minha provisão, é um Deus que tem cuidado. E o que envolve o cuidado de Deus? Ele vai dizer aqui no Salmo, envolve direção, proteção e sustento. Olha o Salmo, versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar aqui ele me traz descanso numa área verde, onde o gado pastava com tranquilidade, com abundância, falando da provisão. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Olha agora, leva-me, ou ele me guia para junto das águas de descanso. Significa, para um lugar quieto, águas remansosas que correm tranquilamente. Ele me leva para lá. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma, em outras traduções está, ele me restaura as forças. Ele me restaura as forças. E aí vem, olha, ele me guia pelas veredas, está lá, ele me guia pelas veredas da justiça. Isso aqui é interessante. Lá no original, para Davi, veja, caminhando debaixo deste Deus, da direção, do cuidado, do conforto, do consolo, do alimento, do sustento desse Deus, Davi tinha a plena segurança, irmãos, de que ele estava sendo guiado na sua vida, por meio de uma vida diante de Deus, aprovada pela sua lei. Por que a gente entende assim? Porque essa palavra aqui, guia-me pelas veredas da justiça, tsirê, essa palavra no hebraico, significa viver debaixo de um padrão moral aprovado por Deus. Qual é o padrão moral que Deus aprova? É a sua lei. Ele deu a sua lei, para que todo mundo a obedecesse. A sua lei é o seu padrão de santidade, seu padrão de moralidade. O homem pecador obedece à lei? Não. Quem obedece à lei por ele? Jesus. É a justificação. Então veja, como que um pecador como Davi, eu e você, podemos ter certeza de que nós estamos vivendo e somos guiados pelas veredas da justiça? Por meio de Jesus, porque Jesus obedeceu à lei. Então olha que interessante isso aqui. Davi diz que esse Deus o guia pelas veredas da justiça. Quer dizer, olha aí, pelo caminho aprovado por ele mesmo, segundo a sua lei moral, um padrão de retidão absoluta para a raça humana. Quer dizer, é Deus quem guia o seu povo, suas ovelhas, a viverem suas vidas aprovadas por ele, segundo a sua lei. Entenderam isso? Isso é importante a gente entender.
Deus nos guia nesta vida, olhando para nós como pessoas que foram aprovadas diante da sua lei, pela obra de Jesus aplicada a nós. Isso é maravilhoso. Davi tinha relacionamento com esse Deus, com a palavra desse Deus, então ele podia viver tranquilo de que a vontade desse Deus estava sendo revelada a ele, na condução desse Deus, no sustento desse Deus, na proteção desse Deus. E olha que interessante, porque o final do versículo 3, sabe por que Deus faz isso? Por amor do seu nome, pela reputação do seu nome, para cumprir as suas promessas, de que ele disse que ele caminharia com esse povo, de que ele não abandonaria o seu povo, de que as promessas dele para o seu povo de libertação se cumpririam por meio do Messias que viria. Davi estava crendo em tudo isso. Davi cria que ele servia a um Deus que era glorioso, que era grandioso. E olha o que eu li lá eu lembrei de Isaías 41:13. Olha o que o profeta diz no contexto ali do exílio que estaria próximo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, está falando para o povo. O que Deus está dizendo? Não temas, porque eu te ajudo. Por que Deus ajuda o seu povo? Porque Ele prometeu ajudar, e Deus é fiel às suas promessas. 1 João 1,9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Davi via o seu Deus como um bom pastor, o seu pastor, e o Novo Testamento nos revela Jesus como o nosso bom pastor. Olha o que a gente lê, por exemplo, lá em João 10, estamos preparando aqui, tá? O cenário para a gente entrar no tema. João 10:14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E no versículo 27-28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, como Davi ouvia a voz de Deus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, conhecer a vontade de Deus é ouvir a voz de Deus. E a questão é, como ouvimos a voz de Deus? Como ouvimos a voz de Deus? Vamos ver isso aqui no decorrer aqui do estudo. Olha lá, é preciso assumir que precisamos de um guia em nossas vidas. Quem era o guia de Davi, o seu pastor? Era Deus. No Novo Testamento, o nosso guia é Jesus, o nosso pastor. Veja, o pecado, a gente sabe, a queda nos lançou no pecado, e o pecado fez com que ficássemos como ovelhas perdidas. E uma ovelha perdida, meu irmão, ela está à mercê de lobo, ela não sabe para onde vai, e ela não sabe buscar alimento. A ovelha é um animal meio estranho, ela fica no pasto, se ela não é conduzida, ela não sabe aonde buscar o alimento, ela fica à mercê de lobos ameaçadores. E por isso que Davi, nesse Salmo 23, foi belíssima essa imagem do pastor, e Jesus vem pegando esse salmo e aplicando a ele: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas, elas me ouvem. E aí você já começa a entender, como é que a gente sabe a vontade de Deus? Bom, a gente precisa ouvir a voz de Jesus, um primeiro ponto. E como é que a gente ouve a voz de Jesus? O autor, em segundo lugar, vai falar de alguns perigos nessa jornada. O versículo 3 do Salmo 23, olha como é importante essa expressão: Deus nos guia de novo pelas veredas da justiça, por um caminho aprovado segundo a lei moral dele. Para que Ele nos faz isso? Para vivermos um padrão de vida aprovado por Ele, mortificando pecados, produzindo o fruto de santificação. O que é isso? Dentro da teologia sistemática, é a santificação em curso. O que o Espírito Santo está fazendo enquanto Ele nos guia pelos caminhos da justiça? Ele está mortificando o pecado em nós, uma natureza caída, feia, espiritual, e está nos levando a produzir um fruto de justiça. Isso é a santificação. E aí sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai refletindo a imagem, o caráter de Cristo em nós, cada dia mais, dentro deste padrão aprovado por Deus, debaixo da sua lei. Lá em Gálatas 5, de 22 a 23, a gente vê os frutos do Espírito: amor, paz,
alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são frutos que o Espírito, ou é o fruto que o Espírito produz em nós. São 9 virtudes que o Espírito produz em nós, nos guiando nesta vida, operando em nós, a partir do quê? Da voz de Jesus, da palavra de Jesus, da palavra revelada de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, sabe o que a Bíblia diz que é a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus? Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, é a vossa santificação. Lá em Hebreus 12:14, está dito assim, ó: sem santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque Ele é santo, mas porque a santificação, irmãos, é evidência de regeneração. Pedro vai falar isso, ó, lá em 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 11. Sabe, Pedro vai dizer, sabe qual é a grande evidência de que você foi regenerado espiritualmente? Alcançado pela graça de Deus e nasceu de novo? Produção de fruto de justiça, santificação, mortificar o pecado cada dia mais e buscar produzir fruto que glorifica a Deus, Pedro vai dizer. Por que sem santificação ninguém verá o Senhor? Ninguém estará na presença dele coberto pelo sangue de Cristo? É porque não está coberto pelo sangue de Cristo. É porque de fato só pode entrar no céu aquele que está sendo santificado aqui na terra pela ação do Espírito Santo, aplicando o quê? A voz de Jesus, a voz do pastor, a palavra do pastor ao coração, mortificando uma vida ruinzinha de dar dó. Então olha lá, se o crente busca conhecer a Deus e obedecê-lo segundo sua palavra, ele está vivendo segundo a vontade de Deus. Olha que a gente lê em João 14, isso aqui é importante demais, meus irmãos. Por favor, se alguém quiser falar, pode levantar a mão, tá bom? Pode me interromper. João 14, de 13 a 15, olha o que Jesus diz aqui: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, Jesus está falando, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, obedecer aos mandamentos de Jesus, ouvir a voz de Jesus, é orar segundo os mandamentos, segundo a vontade de Jesus. Então aquele que vive segundo a vontade de Jesus, aquele que busca o Pai orando segundo a vontade de Jesus, está mostrando o quê? Que ele está vivendo segundo a vontade de Deus. Estão entendendo o ponto dessa aula aqui? Percebam que quando buscamos conhecer a vontade revelada de Deus na sua palavra, o que acontece com a curiosidade nossa quanto aos detalhes, de cada pequeno detalhe na nossa vida? Isso perde importância diante da certeza e segurança de que estamos decidindo o que acontece no dia a dia, segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo, aplicando esta palavra revelada a nós no momento da decisão, nos traz paz, irmãos, nos traz segurança, aquela garantia de que sim, eu tenho buscado viver minha vida segundo a vontade revelada de Deus. Portanto, isto que eu estou implementando agora, eu vou confiar de que Deus está conduzindo isso. É claro que isso não pode ser pecaminoso. O pecado nunca pode estar dentro da vontade de Deus e nem dentro da vontade daquele que é filho de Deus. Uma ação pecaminosa, uma conduta, uma decisão pecaminosa está fora do âmbito da santificação. Claro. Então olha só, antes de buscar detalhes de nossos planos, isso é importante, nós precisamos ser santos. Do contrário, vamos viver com medo paralisante, com incerteza se estamos fazendo ou não a vontade de Deus quando decidimos alguma coisa. Então olha só, não perca o todo valorizando apenas a parte, um detalhe de alguma coisa que você tem que decidir e que Deus tem que te revelar de maneira sobrenatural. Não perca o todo em função da parte. Olha que interessante, não se atenha aos detalhes da tua vida, não dependa deles para o teu contentamento, mas se você consegue ou não ver a palavra de Deus empenhada naquilo que você está fazendo. E aqui tem uma ilustração, ó. Não adianta alguém te dizer, ou um sonho te revelar, que a cor do carro é preta, se o dinheiro usado para a compra é produto de crime.
Se você vai se endividar para comprar esse carro, se você quer esnobar os outros com o seu carrão, não adianta. Por quê? Porque não houve santidade no teu plano. Entende? Não perca a parte pelo todo. O todo tem que buscar a vida santa, segundo a palavra de Deus. A partir daí, o Espírito Santo vai prover as tuas decisões diárias. Amorosamente Ele vai te conduzindo pelas veredas da justiça, pelo caminho de santidade. Estão entendendo? Como é que vai fazendo sentido? Como saber a vontade revelada de Deus? É profundo isso, mas é possível entender. 2 perigos em se buscar a vontade de Deus na revelação de detalhes dos nossos planos. Isso aqui é importante demais. Preste atenção você também que está assistindo. Primeiro, a gente tem que entender que aqueles que buscam os detalhes da sua vida o tempo todo e ficam paralisados enquanto Deus não fala, eles estão vivendo um relacionamento com Deus baseado nas suas obras. Isso aponta para um legalismo e não para um amor. Eles pensam assim, se eu decidir mal, então eu vou ser punido por Deus. Então Ele tem que me falar de maneira clara, precisa, nos detalhes, o que eu preciso fazer em dada situação. Isso gera um medo paralisante em se desagradar a Deus em nossas decisões, e por isso, olha lá, eu preciso ter a resposta específica de Deus para aquela determinada situação. Para quê? Para que eu consiga descansar. Isso ou não é um relacionamento com Deus baseado no medo? Deus aí parece que é um bicho papão. Ele não me dará o que eu preciso, a menos que Ele me diga exatamente o que eu preciso fazer em determinada situação. E eu vou trazer uma ilustração aqui para vocês. Os irmãos sabem que eu venho de moto para cá, na maioria das vezes. E a minha moto tem 25 anos já de uso. E ela não aguenta esse asfalto aí, de Rio Preto para cá. É muito ruim. Já quebrou várias vezes, já tive que dar manutenção várias vezes. Eu tenho pensado em comprar uma outra moto. Uma moto com estilo Trial. Trial é uma moto mais alta. Tipo aquelas de motocross que vai para os campos. Só que é para a estrada. E aí, irmãos, sabe o que eu tenho feito? Eu botei na cabeça determinada moto que eu quero comprar, e eu saí pesquisando informações sobre essa moto. Aí eu pergunto para vocês acham que eu quero ouvir opiniões que endossem a moto que eu quero comprar, ou eu procuro opiniões que vão dizer algo contra essa minha ideia? O que vocês acham? Que endossem, né? Por quê? Porque ainda que de maneira inconsciente, eu já botei no meu coração que eu vou comprar essa moto. Preste atenção, eu já quero comprar essa moto. Então, eu vou sair ouvindo coisas e perguntando coisas que digam que eu estou certo. Esse é o meu plano, esse é o meu desejo. Isso aqui é importante, sabe por quê? É justamente esse primeiro ponto aqui do medo paralisante. Quando as pessoas começam a esperar uma resposta específica de Deus para algo que elas querem decidir, sabe o que elas estão querendo? Elas estão querendo o que eu estou querendo comprando a minha moto. Elas estão querendo que a vontade delas, que elas já determinaram para aquilo, que às vezes é inconsciente, seja atestada por alguém que falar, Deus mandou te falar isso. Mas eu só vou ouvir se for aquilo que eu quero ouvir. Um sonho está me revelando isso. Eu estou tendo um sentimento com essa mulher, eu acho que eu vou dar vazão a isso. É ela mesma, porque Ele já botou no coração que é ela. Entenderam isso? Isso é terrível, irmãos. A pessoa, na verdade, quando ela espera uma resposta de Deus, ela está querendo a sua vontade ser confirmada. Ela não está querendo a vontade de Deus. Ela já botou no coração dela o que ela quer em determinada situação. E aí ela fica esperando alguma coisa. Olha, é o terceiro poste branco que eu tenho visto, então o carro é branco. Ela quer um carro branco. Em segundo lugar, também há uma humildade paralisante para decidir. Se não houver uma revelação direta e específica de Deus para mim, eu não posso decidir. Olha, irmãos, que terrível. A pessoa se coloca numa posição de alguém que não tem capacidade para decidir. Entende isso? Se ela trabalha nessa base de que Deus tem que falar para ela os detalhes da vida dela, senão não é a vontade de Deus.
Veja, isso traz uma distorção do ensino bíblico acerca de como conhecer e implementar a vontade de Deus na nossa vida. Olha o Salmo 119 comigo, vai lá. Salmo 119, abra sua Bíblia. Olha que texto precioso, irmãos, se é ou não é isso. Salmo 119, de 97 a 100. Olha o que a gente lê aqui. Você quer saber da vontade de Deus, como ela se manifesta? Olha aqui o que diz o salmista inspirado por Deus: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. O que é que me faz mais sábio? Os teus mandamentos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os mandamentos, olha agora, irmãos, compreendo mais do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. É outra palavra para mandamento. Voz de Jesus, palavra de Deus. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Irmãos, para a escritura, a sabedoria não está necessariamente com as cãs, com os cabelos brancos, mas está com aquele que conhece a palavra de Deus. Outro dia, estava voltando do culto para casa. A minha filha Sara tem 9 anos, e ela havia tido uma aula sobre a justificação. Puxa, 9 anos ali, eles deram um jeito de explicar isso, essa justiça de Cristo imputada a ela e salvando-a, por graça. E aí, nós vimos um senhor, bem velhinho já, e uma vida toda torta na rua, meu Deus, que tristeza ver aquele homem. E eu me lembrei disso. Falei: Sara, olha que doideira é isso. Você, com 9 anos, tem mais sabedoria diante de Deus do que esse homem aí, ó. Cabelo branco, 90 anos, mas longe dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus, irmãos. Entenderam isso? A sabedoria não está com os cabelos brancos necessariamente, se você não tem os teus cabelos nas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa. Então olha lá, é preciso esperar uma profecia, um sonho, um sentimento vindo direto de Deus para você decidir alguma coisa? Não. É preciso conhecer a vontade de Deus em sua palavra, e daí, a partir daí, o Espírito vai te capacitar na situação dada a decidir mais proximamente a essa vontade que você puder. Porque mesmo conhecendo a palavra de Deus como pecadores, como a gente decide mal, é ou não é? Tantas coisas, mas o Espírito vai estar nos conduzindo, dentro da palavra, a você tomar uma decisão acertada. Você vai ter um namoro santo, você vai ter um relacionamento santo com o trabalho, você vai ter compromisso com a igreja de Cristo. Agora, olha que interessante isso. Muita gente pode estar pensando assim: peraí, pastor, mas há casos na Escritura, sim, de revelação direta que Deus deu a pessoas quanto ao futuro. Não tem casos aqui na Escritura. Por exemplo, Deus revelou que o povo iria para o exílio. Vocês vão ficar no exílio, não só os 430 anos lá no Egito, mas vocês vão ficar no exílio nas mãos dos assírios depois nas mãos dos babilônios. Deus revelou isso. Deus revelou o tipo de morte que Jesus enfrentaria lá no deserto, no levantamento da serpente de bronze. Já era um apontamento para como o Messias ia morrer numa cruz. Deus revelou o tipo de morte do apóstolo Paulo e também de Pedro. Agora, nós precisamos entender o seguinte, irmãos: o que estava acontecendo durante essas revelações aí? Estava acontecendo algo que na teologia se chama de revelação progressiva da vontade de Deus para o seu povo. Deus estava ali naquele momento cumprindo profecias de redenção na vida do povo por meio desses eventos, por meio destas revelações, até que em algum momento essas profecias, estes eventos fossem fechados no cânon bíblico, por volta do 2º século depois de Cristo. Encerrou o cânon, acabou esse tipo de revelação. O plano de redenção de Deus para o seu povo, inclusive usando esses eventos, essas profecias, revelando diretamente a vontade de Deus, do exílio, da morte de Jesus, da morte de Pedro, de Paulo, do fim deles, tudo isso, naquele momento, estava dentro de uma revelação progressiva da vontade de Deus, para que em algum momento isso terminasse. E aí a gente lê lá em Hebreus, capítulo 1,
havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitos modos, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e pelo ministério apostólico do Filho. Encerrou o cânon, acabou esse tipo de revelação, não há mais necessidade. O plano redentor de Deus foi cumprido pelo Messias na sua cruz. Não há mais necessidade de eventos agora em que Deus tem que vir de maneira inspirada, diretamente pelo seu Espírito, e falar a nós. Como é que Ele fala agora? Por meio da revelação, por meio da palavra dEle. Então, cuidado com esses perigos aí, quando você busca detalhes. Pode de um lado haver um medo paralisante, e de outro lado uma humildade paralisante. Eu não posso decidir, não quero decidir, Deus vai falar. Isso é perigoso. E como é que nós vamos trilhar essa jornada com sabedoria? Deixa eu correr aqui. Buscar a direção de Deus para a nossa vida, presta atenção, não é como consultar o horóscopo, irmãos. Buscar um guru espiritual, cartomante, ler nas nuvens a vontade de Deus, ou no fundo da xícara a borra de café, ou mesmo ser um servo ungido do Senhor, aquele servo que é bom em revelar o futuro dos membros. Nem tampouco experiência interior de ser divinamente guiado por sentimentos, vozes, sonhos. Buscar a vontade de Deus é sermos capacitados pelo Espírito Santo, a partir da revelação da palavra de Deus, que nos dá princípios para vivermos a vida na busca de decisões santas que honrem a Deus. Então veja, os reformados muitas vezes são acusados de frios. Tem até uma brincadeira, né? Não é presbiteriano, é sorveteriano. Nós somos sorveterianos para muitos, somos frios. O Espírito não está aqui. Bobeira! Quem diz isso não conhece. Não dá o verdadeiro lugar de honra ao Espírito Santo, que não é um guru espiritual a serviço da igreja. Senhor, eu estou com esse problema, o Senhor tem que me revelar. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo vai usar a palavra que Ele mesmo revelou para conduzir a sua igreja agora. E o presbiteriano coloca o Espírito Santo no lugar dele, no lugar de honra dele, usando a palavra dele, já inspirada na vida da igreja. É isso que as pessoas não compreendem. Aqui não vai ter arrepiar de nuca, não vai ter gente pulando, rodando em volta da cadeira, gritando, batendo palma desesperado, ensandecido. Não, o culto é racional, o culto é simples, o culto é centrado em Cristo, na dependência do Espírito Santo, que aplica a palavra à igreja, revelando o quê? A vontade de Deus. O Espírito Santo continua operando, irmãos, aqui, mas usando ordinariamente, está entre aspas, eu vou explicar, usando o que? Ordinariamente a sua palavra inspirada, para conduzir o seu povo à igreja de Cristo. É assim, a partir do fechamento do cânon bíblico, o Espírito usa a sua palavra para revelar a vontade de Deus. Como sermos seguros quanto ao discernimento que precisamos ter diante das decisões diárias? Como saber se é Deus mesmo nos dirigindo, ou se é o nosso pecado guiando nossa mente e coração? Primeira coisa, nós temos que entender, para ter essa segurança de que é Deus guiando a nossa vida, de que o nosso relacionamento com Deus, o nosso guia, o nosso pai, o nosso pastor, é um relacionamento baseado no amor dele. Primeiro, no amor dele por nós. Agora sim, alcançados pelo amor dele, nós respondemos em amor. Não é um relacionamento baseado no medo servil, colocando Deus como nosso servo, que tem que atender às nossas petições, aos nossos caprichos, às nossas curiosidades. Então, nós temos que ter uma visão correta da nossa vida com Deus nesse mundo. Olha 1 João capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 João, capítulo 4, lá no finzinho da Bíblia. 1 João 4, versículos 18 e 19. No amor não existe medo, no amor de Deus por nós, entregando Cristo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo de você decidir, e ter segurança de que aquilo que você decide vem da parte de Deus. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele está tratando Deus como um patrão duro, rígido. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A relação do crente com Deus é a relação de pai e filho, não de senhor e escravo. Então eu te pergunto, você tem medo de desagradar a Deus em tuas escolhas? Veja, num certo sentido, eu espero que sim. Eu espero que sim, mas o ponto aqui não é esse.
Como Deus irá te tratar se você decidir mal? Esse é o ponto, que as pessoas ficam paralisadas. Como é que Deus vai me tratar se eu tiver que decidir algo e decidir mal? Aí tem dois tipos de medo. A pessoa pode pensar assim: vixe, eu serei destruído se eu errar, vai estar tudo perdido. Veja, ele está trabalhando no modo legalismo, no modo das suas obras. Ele está dizendo: não, aquilo que eu vou fazer é aquilo que exatamente Deus quis. Ele não está entendendo que Deus pode operar além dele. Por isso que ele está trabalhando diante de Deus na base das suas obras. Eu vou agir, mas Deus tem que falar: é o martelo de 3 quilos e não a marreta de 10 que você vai pegar, porque senão vai soltar o cabo, vai pegar na tua cabeça, você vai morrer. A pessoa começa a trabalhar numa base de medo, numa base das suas obras, e não na base de que ele está servindo a um Deus em amor. Olha o segundo entendimento aí: ou ele vai ser destruído, se Deus não falar exatamente o que ele tem que fazer, ou então há uma outra forma: colherei os frutos de uma escolha ruim. Claro, você vai colher, se você não obedecer a Deus, mas em todo o tempo, o que Deus está fazendo por meio daquela escolha ruim? Se ele é teu pai e não teu senhor, teu patrão, Deus, como teu pai, estará trabalhando a sua vontade em você, santificação. E nesse caso, eu não preciso de uma resposta específica para o meu caso. Eu conheço Deus. Lembra Davi? O Senhor é o meu pastor. A palavra desse pastor é a minha palavra. Então, eu sei, eu preciso decidir, eu preciso fazer isso aqui. Como eu estou caminhando com Deus, eu creio que Ele vai estar comigo nessa decisão. Ainda que ela seja ruim, eu vou colher frutos ruins, mas Ele vai estar trabalhando a minha santidade de vida. É muito diferente, irmãos, de você começar a buscar e a servir a Deus nessa relação de medo, de um patrão duro, rígido, que fala exatamente cada detalhe. O João acorda de manhã e fica na dúvida se ele bota uma camisa preta ou branca para vir no culto. Sabe o que ele pode fazer? Eu não vou no culto porque está dando o horário e eu não tenho segurança de ser a camisa preta ou a branca. Tem gente que trabalha assim. Deus tem que falar. Então vai passar um avião branco perto dele e ele vai: é o avião branco que está dizendo, é a camisa branca. Tem muita gente assim. E aí ele não vem no culto porque ele não teve a certeza, quando ele deveria botar uma camisa. Deus criou todas as cores para o nosso bem, para o nosso bem. O arco-íris, né? Tem gente que hoje não põe rosa. Que ridículo, porque há uma identificação com o movimento dos homossexuais. Irmãos, a rosa é uma cor linda, criada por Deus para o nosso deleite. Quem faz um uso corrupto dela é o pecador. Quem bota a bandeira do arco-íris é o pecador. Deus não tem nada a ver com esse pecado. O arco-íris foi criado por Deus como um arco, testemunho dele diante de Noé, que ele não iria mais destruir o mundo pelas águas. E tem gente que hoje tem medo das cores. Deus criou perfeitamente todas as cores. Não trabalhe nessa base, não. Cuidado com isso. Então olha lá, olhando para esses dois casos, no primeiro, ou seja, você destruído se eu errar, você fica paralisado. Eu não sei que camisa é, eu não vou no culto. No segundo, eu confio em Deus, mesmo que eu colocar uma camisa branca, vim aqui tomar café e o café cair e sujar a camisa. Olha, se eu tivesse posto a preta. Mas Deus está tratando alguma questão na tua vida. O importante é lembra da parte pelo todo? Qual é o todo? Você veio no culto. Qual seria a parte? É a camisa, a cor da camisa. Não perca o todo pela parte. Vem até sem camisa, meu irmão. A gente arruma uma camisa para você aqui, na hora que você chegar aqui. Então olha lá, no primeiro você fica paralisado. No segundo, prossigo buscando refletir em minhas escolhas diárias, cada dia mais, os princípios da vontade de Deus revelados na sua palavra, na certeza do quê? De que eu estou buscando a vontade de Deus quando eu decido. O importante é eu ir no culto, não importa se é camisa branca ou preta, se o carro é dessa cor ou da outra cor, o importante é um carro para servir a minha família. E em Cristo nós fomos adotados como filhos de Deus, Efésios capítulo 1. Então, nós podemos chamar Deus de Pai, Abba Pai. Papai é a expressão lá no aramaico. Paizinho, nós podemos contar com o amor desse Pai, direção, proteção, sustento enquanto vivemos. Eu não vou ler esse texto não, senão nós vamos embora. A ilustração com a minha filha, a Sara. Por exemplo, se eu tiver que dizer para Sara algo ruim, se eu tenho que falar não para ela, sabe por que eu falo não para ela? Porque eu a amo.
Eu sei o que é melhor para ela, e ela sabe disso, desse meu amor, e prossegue em sua vida, mesmo sabendo que ela pode ser contrariada por mim, muitas vezes. Quanto mais ela conhece a minha vontade, mais ela decide segundo a minha vontade, e menos eu preciso puxar a orelha dela. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Quanto mais conhecemos a vontade revelada de Deus, mais nós vivemos segundo a vontade revelada de Deus, e menos Ele precisa disciplinar-nos. Veja, a Sara não fica paralisada na decisão, ou ela não fica perguntando o tempo todo: como amarrar o sapato? Como escovar o dente direito, pai? Por quê? Porque ela já foi instruída por mim quanto a isso. Então ela vai, amarra o sapato, ela vai, escova o dente de determinada maneira, e ela sabe que mesmo se ela errar, ela não será destruída por mim. Eu vou corrigi-la em amor. Entende como é diferente quando você se relaciona com Deus desta forma? Precisamos buscar sabedoria na palavra. E olha que interessante, olhando o Salmo 23, só esses 4 primeiros versículos, sabe o que eu percebi? Tem 10 pronomes na primeira pessoa: me, comigo, me, comigo, guia-me, leva-me, repousa-me. Olha lá, volta no Salmo 23, vale a pena a gente ver. Volta lá, já estamos caminhando aqui para o final. Olha só: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, leva-me, refrigera-me, guia-me. Ainda que eu, comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. 10 pronomes na primeira pessoa. Isso mostra um relacionamento pessoal, íntimo de Davi com Deus. Davi servia a um Deus que ele conhecia, a palavra que ele conhecia, e por isso fazia toda a diferença no dia a dia. Ele podia confiar de que Deus o guiava, restaurava suas forças, caminhava com ele o tempo todo pelo seu espírito. Então, quanto mais conhecemos a Deus em sua palavra, mais seguros somos em tomar decisões que o agradem. O inverso também é verdade. Quanto mais você depende de sonho, de sentimento, de pessoas virem falar para você a vontade de Deus, mais inseguro você vai ser. Quem disse que você não está querendo confirmar a tua vontade? Lembra da moto? Quem disse que você não vai seguir a vontade da pessoa? Cuidado com isso. Os princípios bíblicos servem como instrumentos do Espírito Santo para orientar a nossa vida. Olha o Salmo 119, 9. Tem uma pergunta interessante lá: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Observando-o segundo a tua palavra. Você quer namorar? Tenha um namoro santo. Você vai começar a trabalhar? Sirva o teu patrão como você servisse ao Senhor. Se relacione bem com ele, não roube tempo dele, não roube o dinheiro dele. Se relacione bem com os teus pais. Isso traz sabedoria e longos anos de vida para você. Você vai consumir tecnologia? Tenha um relacionamento santo com o teu celular. Você é crente? O teu celular também tem que ser crente. Mostre para as pessoas que você não recebe pornografia no teu celular, que você não faz parte disso. Quem conhece o Senhor na sua palavra não fica procurando revelações o tempo todo sobre o seu futuro, mas confia na bondade, na sabedoria, no poder de Deus para guiar os seus passos por meio do seu Espírito. Olha o Espírito agindo aqui, mas no lugar certo. Não é sendo teu servo para satisfazer as tuas curiosidades. O Espírito aplica a situação posta, a palavra já entronizada no coração e na mente do eleito. Irmãos, isso é tão claro. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vocês vão ver como isso aqui vai ficar claro. Companhia para prosseguir. Aqui ele vai falar da bênção da igreja. Lá em Efésios 3:10, o texto pregado pelo pastor Misael aqui no culto de inauguração, eu lembrei. O que a gente vê lá? Como é que Deus revela a sua sabedoria ao mundo? Por meio da igreja, por meio da sabedoria que há aqui revelada por Deus. Por isso que o salmo de abertura do culto foi o Salmo 133. Na comunhão dos irmãos, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. E olha o que a gente lê em Provérbios 11:14. Olha que Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Multidão de irmãos reunidos, orando, intercedendo diante de Deus, sabendo de um problema que alguém está enfrentando, que vão ser instruídos na palavra de Deus para aconselhar essa vida. Provérbios 13:20.
Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E sábio, no livro de Provérbios, é aquele que guarda a palavra de Deus e a implementa. O louco, o insensato, é aquele que rejeita a palavra de Deus. Então quem anda com a palavra se torna sábio. Sábio aonde? Na palavra, segundo o livro de Provérbios. O que isso significa? Que Deus usa a vida da igreja para nos habilitar para tomarmos decisões diárias que o glorifiquem. Não dá para ser sábio, conhecer e aplicar a vontade de Deus isolado no lar, irmão. Não dá. O movimento dos desigrejados é um tiro no pé. Eles querem Cristo, mas não querem compromisso com a noiva de Cristo. Não dá. É preciso, para ser sábio, estar aqui na comunhão com irmãos mais experientes, mais maduros na fé, conhecem mais a palavra, já viram Deus aplicando a palavra pelo Espírito em suas vidas, em inúmeras situações, e agora serão usados na tua vida. Que bênção é fazer parte da igreja. Qual será a base do conselho desses irmãos dentro da igreja? Vai ser sonho, revelação, sentimento, achismo, experiência? Na igreja presbiteriana, jamais vai ser a palavra de Deus, irmãos, porque nós cremos que o Espírito Santo aplica a palavra revelada dele a nós. É assim que nós cremos. Isso é mais seguro. Você tem uma regra objetiva, está aqui. Estude o livro de Provérbios, por exemplo. Você vai ver que riqueza tem aquilo. Você fica semanas em cada provérbio. Se você for meditar na profundidade do texto bíblico, se prepare. Você lê um provérbio, você vai ficar dias meditando. Tamanha a sabedoria disso, que está contido aqui. E você não vai chegar na profundidade também. Mas há sabedoria aqui, e o Espírito aplica isso aqui na nossa vida. Deus se faz presente na vida do cristão, na comunhão com outros irmãos. Um alerta, penúltimo slide, um alerta para os viajantes. Isso aqui é importante. O que significa ser guiado pelo Espírito, hein? Isso também é um tema muito mal compreendido. O que significa ser guiado pelo Espírito? Paulo lá em Romanos 8,14 e Gálatas 5,18 usa essa expressão, mas se sois guiados pelo Espírito. Ele está falando ali num contexto de enfrentamento de pecado, de resistir a impulsos pecaminosos do coração. Mas veja, ali naquele contexto, ser guiado pelo Espírito aponta para a obra do Espírito guiando a vida dos cristãos. Ok, a gente está vendo isso, mas como ele faz isso? Aí a gente volta no Salmo 23, 10 vezes há pronomes na primeira pessoa, demonstrando que esse que está buscando ser guiado pelo Espírito precisa ter o que em primeiro lugar? Relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra desse Deus. Aí nós seremos capacitados pelo Espírito para vivermos buscando a sua vontade, quando conhecemos esse Deus, a vontade desse Deus. Então, segundo a Bíblia, irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo não significa ouvir a voz do Espírito soprando no seu ouvido que você deve casar com fulano de tal, ou não significa a interpretação de um sonho sobre a cor do carro que você deve comprar, ou que mensagem você deve pregar ao abrir aleatoriamente a Bíblia num texto na manhã de domingo no púlpito. Não, lembra do exemplo da moto? Isso só vai atestar o cumprimento da tua vontade, não da vontade de Deus, porque Jeremias 17 diz o que é o coração, o órgão mais corrupto de todos, e Jesus diz o que vem de dentro do coração: homicídio, adultério, traição, infama, lascívia, tudo que não presta. E você vai dar ouvido para o que um pecador vem falar para você com base nele? Você vai dar ouvido a um sentimento teu, que foi moldado em tua vida, em cima de tantas situações, às vezes um trauma, e agora uma pessoa vira para você e fala: eu estou aqui na igreja, porque minha vizinha vem, mas eu não gosto de igreja, porque quando eu era criança minha mãe levava eu na igreja o tempo todo, e agora eu não gosto. Você vai ser influenciado por isso. Deus está falando para eu buscar outra igreja, eu já estou sentindo algo estranho nessa igreja, ouvindo essa irmã aqui agora, é um testemunho do Espírito, eu tenho que sair daqui e procurar outro campo. Misericórdia, cuidado com isso. Olha lá que interessante, isso aqui eu preciso explicar muito bem. Ser guiado pelo Espírito significa conhecer a Deus em sua palavra, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, e a partir desse conhecimento, viver segundo essa palavra. Olha que legal,
eu lembrei disso, lá em Mateus 28, de 18 a 20, ali a grande comissão, Jesus ressurreto, está enviando os discípulos, toda a autoridade foi dada a ele, então batize pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e olha o que ele diz, que a gente passa batido, tem tudo a ver com o tema dessa aula, como saber a vontade de Deus. Jesus diz assim, ensinando essas pessoas que foram batizadas, a guardar tudo que vos tenho ensinado. Você tem que ensinar esses discípulos a guardar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Ora, se para muitas pessoas o Espírito fala independente da palavra, por que Jesus ordenou que as pessoas deveriam guardar o que ele ensinou? Por quê? Aí ele vai responder, sabe aonde? Lá em João 14, 26. Lá em João 14, 26, ele está falando da obra do Espírito Santo, irmãos. E ele fala assim, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Entenderam? Qual que é a obra do Espírito Santo? Fazer você lembrar da palavra que o Espírito já colocou no teu coração, meu caro. Você vai tomar decisão na tua vida, você quer caminhar segundo a vontade de Deus, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele não vai te soprar não, embora ele possa, não de maneira ordinária, mas ele não vai fazer isso de maneira ordinária, de maneira comum. Ele vai revelar a você princípios da palavra dele, para você caminhar segundo essa palavra. Entenderam isso? Esse é o ponto dessa aula, meus irmãos. Andar no Espírito não é esperar o Espírito te revelar algo no momento da decisão, mas se lembrar do ensino do Espírito na sua palavra e aplicá-lo à situação posta. Não teria sentido nenhum aprendermos a palavra ensinada por Jesus, se depois ela não pudesse ser aplicada pelo Espírito no curso da nossa vida diária. Para que saber? Para que estudar a Bíblia? Então vai para aquela denominação que todo mundo sabe que rasga a Bíblia, queima livro, porque eles dizem, não, nós não precisamos da Bíblia, aqui o pão é quentinho, é revelado aqui, não é isso que a gente aprende na Bíblia, com todo respeito. Essas pessoas estão fora da Bíblia, distantes da Bíblia, distantes do Evangelho. Não teria nenhum sentido Jesus dizer, ensina o que eu mostrei aqui para você, porque é isso que o Espírito vai fazer para te ajudar a conhecer a minha vontade. Muitas pessoas, até com boa intenção, estão vivendo segundo a sua própria vontade. Quem espera uma revelação direta de Deus para determinada situação, olha que terrível, está tentando o Espírito de Deus. Está dizendo assim, se Deus é Deus, então eu vou esperar a resposta para esse meu problema. Meu caro, Deus já falou na sua palavra, é você que não ouviu. Deus já falou na sua palavra, é você que está teimando em não ouvi-lo. Você vai ficar batendo a cabeça, seguindo o homem, segundo o teu coração, achando que você está seguindo a vontade de Deus. Você não conhece a palavra de Deus. Cuidado com isso. Conclusão, como saber a vontade de Deus? Tendo comunhão com a Escritura, com a igreja na dependência do Espírito Santo. Deus não nos promete uma manifestação direta da sua parte, de modo específico, para cada situação da vida. Ele pode fazer isso, mas não é a regra, e nem promessa dele, atuar na condução do seu povo até o retorno de Cristo, dessa forma. Não tome como doutrina os casos isolados na Escritura, em que Deus revelou diretamente o futuro para o seu povo, ou para determinada pessoa. Não faz doutrina disso, não dá. Sua revelação redentora ainda estava em curso naquele momento, e dependia dessas revelações para o cumprimento da sua vontade em Cristo. Isso aí estava apontando tudo para Jesus, o que ele faria, como ele faria. Por isso Deus precisa ouvir diretamente para alguém falar, vai acontecer isso. Entenderam isso? Olha como é bonito entender a teologia bíblica, a história da redenção. Senão você vai fracionando a Bíblia em pedacinhos, e aí você faz a doutrina pegando um versículo. Com a vinda de Cristo e o fechamento do cânon bíblico, cessou esse modo de revelação particular, onde Deus vinha para um profeta e revelava a ele, falava, você vai morrer assim, porque é preciso, porque isso vai testificar de Cristo. O fechamento do cânon acabou, você só precisa da palavra. O Senhor promete estar conosco, guiando-nos por caminhos que lhe agradam. Ele fará isso basicamente por sua palavra, pela comunidade da fé e pela sabedoria que Ele mesmo opera em nosso coração, pela ação e presença do Espírito Santo.
que nos faz lembrar dos princípios de sua palavra para buscarmos vida santa para a sua glória. E como é que a gente pode aplicar? Você quer saber como tomar decisões sábias na tua vida? Você quer saber? Vá meditar na palavra do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus, como diz o reverendo Hernandes? Leia a Bíblia em voz alta. Pare de tentar o Espírito de Deus, buscando ouvir a voz de Deus de modo sobrenatural, só para você, e comece a estudar a Bíblia. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, o Espírito te nortear, te guiar no dia a dia. Cuidado com, isso aqui também é importante, cuidado com o orgulho, achando que você tem todo o conhecimento para tomar decisão na tua vida, a ponto de não precisar ouvir mais ninguém. Cuidado. Irmãos mais piedosos na fé que você podem ser usados por Deus, dentro da palavra, para te guiar na sabedoria da sua palavra. Que bênção é a igreja, irmãos. Não se afaste da igreja, lute para ter esse compromisso semanal. A gente tem orado e tem estudado sobre isso aqui. Que tristeza, a gente recebe muitos visitantes aqui, estava até falando com o irmão antes do culto. Pela graça de Deus, tem vindo muitos visitantes, mas sabe o que acontece, pastor? Eles vêm uma vez, depois somem, 3 semanas sem aparecer. Aí eu vou atrás, eu peguei o telefone, às vezes tem um WhatsApp, às vezes vou fazer uma visita, e sabe qual é a resposta mais comum? Que tristeza, irmãos. Eles dizem assim: quando der eu vou. Como é que a igreja está sendo tratada quando uma pessoa diz isso? A igreja está sendo tratada como uma visita na casa de um amigo distante, que você vai de vez em quando. E igreja não é isso. Igreja, irmãos, é um organismo vivo, é Cristo vivo aqui. Ou você faz parte desse organismo, ou você não faz parte. Entenda, se você não sente falta de ter comunhão semanal com os teus irmãos aqui na igreja, com a palavra de Deus, consagrando a Deus a tua vida, tem coisa errada. Tem coisa errada. Pode ser que você não faça parte dessa igreja. E eu tento conversar com essas pessoas, mas a maioria não volta. De fato, talvez não faça parte da igreja. Veio, se decepcionou, não tinha ar-condicionado no começo do trabalho, estamos começando o trabalho, estamos nos estruturando, sei lá, o som não me agradou, queria ter um telão aqui, não tem um telão, a letra é pequena, enfim. As pessoas se apegam à estrutura, mas elas têm que se questionar o real motivo delas não sentirem falta dessa comunhão, porque essa comunhão é preciosa, irmãos. E por fim, você quer começar a andar no Espírito? Aprenda a palavra de Deus, começa a aplicar os princípios dela na sua vida diária. O Espírito Santo vai fazer isso, irmãos. Paulo diz lá em Gálatas: se sois guiados pelo Espírito, vocês não são mais escravos das concupiscências do teu coração. O pecado está lá, mas agora sabe o que vai acontecer? O Espírito vai te abrir os olhos para o pecado, e você vai começar a decidir segundo a vontade de Deus, e não mais dando ouvidos ao pecado. Por quê? Você está sendo guiado pelo Espírito. Não tenha medo de decidir, mesmo diante de tropeços, colhendo frutos de escolha erradas, muitas vezes. A Bíblia diz que nosso Deus é o Deus dos recomeços. Está lá em Joel 2:25. Depois da carestia, aquela fome terrível que Deus mandou, depois do juízo de Deus sobre a nação, depois dos gafanhotos comendo toda a plantação, há a promessa de Deus de que Ele voltará, Ele vai caminhar com o povo dele. Ele vai caminhar, vai haver colheita, vai haver bênção, vai haver recomeço ali para o povo dele. Então, mesmo diante de escolhas erradas, confie em Deus naquela hora. Não fica procurando Deus na rua, numa mensagem, não. Confie em Deus, vai estudar a palavra, vai meditar na palavra, e o Espírito Santo vai te guiar naquela hora por meio da palavra. Venha na igreja também, você que vai participar aí dessa aula, vem para a igreja, participa da bênção, receba a bênção de Deus aqui nessa comunhão para a tua vida. Graças a Deus por mais esse estudo, por mais esta lição aqui para as nossas vidas. Alguém quer falar alguma coisa complementando essa aula? Muitas vezes confunde a soberania de Deus, né, o que a gente crê
Muito bom. E aí ele propõe algo interessante lá, que é como se fosse uma peneira. E nessa peneira ele coloca a primeira coisa: aquilo que está sendo decidido é algo que na palavra de Deus é condenado. É o primeiro nível ali, né? Se for condenado, pronto, já está ali respondido. Aí vem para uma outra parte. Não tem ali especificamente na palavra de Deus, não está sendo falado que aquilo, né, o acordo ou aquela decisão necessariamente está desobedecendo. Aí passa para um segundo nível. Aquilo traz a edificação. Eu posso ser edificado naquela decisão? De repente é algo que, bom, então eu já posso seguir nessa tomada. Aí ele vai falar o seguinte, como foi dito lá em Provérbios 11, né? Toma informação com outras pessoas, né? Vai saber na multidão de conselhos na sabedoria. Aí passa para uma segunda, tem sabedoria. Aí por último ele fala o seguinte: agora coloque isso, essa tomada de decisão, o teu coração é o que está partindo de um engano do teu coração, não. Duvide do coração, né? Porque o coração é enganoso. Então é interessante, porque muito bom. Então está lá nesse muito bom, pastor. O pastor Robson aqui indicando uma bibliografia muito boa, Tomando Decisões, do reverendo Heber Campos Júnior. Muito bom. E eu estou para comprar esse livro, olha que coisa, eu estou para comprar esse livro aí para poder ler. Amém, irmãos? Vamos orar então, encerrando aqui. Vou pedir para o reverendo Robson encerrar aqui a nossa... Por favor, o senhor pode vir aqui orar no microfone, para sair aqui na gravação? Pode orar aqui. Pai querido, mais uma vez a gente agradece a Deus porque podemos estar na Tua presença, a Tua graça nos permite isso, na obra salvadora de Cristo Jesus. E nesse domingo, ó Deus, logo pela manhã, cultuando ao Senhor. Obrigado. E, ó Deus, também meditando, ó Pai, e aprendendo mais da Tua palavra. Obrigado por esse momento, por essa aula. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aplicar essas verdades na nossa vida. E tudo isso para honra e glória do Teu nome. Esteja com cada um aqui, com cada família. Abençoe esse trabalho nessa cidade. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Está encerrada então a aula. Um bom domingo a todos. Que Deus os abençoe.